Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, meu nome é Edu Costa, eu sou especialista em marketing e vendas digitais e CEO da LinkedIn. Eu tô aqui a convite do Ao Meu Negócio para apresentar para você um conteúdo super especial que eu preparei para falar sobre a estratégia de conteúdo perfeita para atrair novos clientes para o seu negócio. Tá preparado? Segura o coração que hoje tem muito conteúdo para você. Nesse momento, eu acho que eu posso adivinhar o que você está pensando. Edu, cara, eu preciso vender, cara. Eu não preciso fazer mais conteúdo, eu preciso vender. Calma, meu jovem. Eu vou mostrar para você, nesse conteúdo, como é que você vai vender. Exatamente, porque a melhor forma de você vender é através do conteúdo. Conteúdo, na verdade, o objetivo dele é ajudar o seu cliente, como deveria ser o seu também, enquanto empreendedor, enquanto gestor de negócio. O teu objetivo tem que ser sempre ajudar o cliente. Só que os posts que você produz, o conteúdo que você posta nas redes sociais, que você coloca no teu site, tudo isso é um meio, né? Como a venda também é um meio. A venda é um meio de ajudar o seu cliente e o conteúdo também vai ser um meio de ajudá-lo, tá? Então, fica comigo aqui que eu quero mostrar pra você como é que você pode produzir conteúdo que realmente converte e realmente ajuda o teu público a comprar mais. Então, a gente pode pegar uma estratégia de conteúdo e entender ela em 3 partes, tá? A primeira parte é o planejamento. Nesse planejamento, a gente vai entender um pouco melhor do nosso público e começar a estabelecer o que a gente vai fazer para atrair esse público através do nosso conteúdo. O segundo passo é a criação. A gente vai pensar então, o que a gente pode colocar em prática, né, e criar de fato, quais são os cuidados, as dicas que a gente tem na hora de criar o nosso conteúdo para que a gente seja mais encontrado pelo nosso público e, consequentemente, consiga converter mais desse público em cliente. E o terceiro ponto é exatamente a etapa de distribuição, porque se conteúdo é rei, a distribuição é a rainha. Então a gente tem que fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis dentro do nosso perfil de cliente ideal, claro. Vamos começar falando então do planejamento, tá? Essa primeira etapa que é o planejamento. Quando a gente fala de planejar uma estratégia de conteúdo, e aqui eu quero ser bem objetivo com vocês, tá? Eu não quero que você fique pensando em 1000 coisas. Esquece, se você estudou marketing, esquece aquela coisa super complexa do planejamento, de marketing, etc. Aqui a gente vai simplificar ao máximo, porque o nosso objetivo aqui é encontrar os DDDs. Quais são os DDDs? Desafios, dores e demandas. E o quarto D aqui ainda é o desejo, tá? Então eu tenho que identificar quais são as dores do meu público, o que está incomodando ele hoje e como é que eu posso ajudá-lo com isso através do meu conteúdo. Eu tenho que identificar também quais são os desafios que esse público enfrenta, o que ele precisa superar, o que ele precisa fazer no dia a dia, que ele encontra dificuldade e como é que meu conteúdo pode ajudá-lo nisso. A gente tem que encontrar também a demanda do meu público, o que ele precisa. Uma coisa é o que ele quer, a outra coisa é o que ele precisa. O que meu público está procurando? O que ele está desejando? O que ele está demandando agora que eu possa ajudá-lo? E o quarto ponto é exatamente o desejo. O que ele quer? Além do que ele precisa, o que ele quer alcançar? O que ele está buscando, né? E isso vai dar uma iluminação para a gente, vai ajudar, vai clarificar o nosso caminho em relação a que tipo de conteúdo a gente pode produzir. Ou seja, o que eu estou falando para você aqui, ao invés de você tentar adivinhar quais são os melhores conteúdos possíveis que você pode desenvolver ou tentar simplesmente copiar a concorrência, pensa primeiro no teu cliente, pensa primeiro no teu público. Pensa o seguinte, quais são as dúvidas que o meu público tem? O que ele pergunta? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que o teu cliente pergunta para o Google? Pois é, ele pergunta tudo pro Google, assim como a gente pergunta pro Google o tempo todo, né? Então, eu quero que você faça o seguinte, tá? Você vai pesquisar em algumas ferramentas quais são as palavras-chave, ou seja, quais são as palavras que as pessoas pesquisam dentro desses mecanismos de busca e sites para buscar informações a respeito dentro do seu mercado, beleza? Então eu vou apresentar para vocês 3 ferramentas que vão ajudar você a ter essa boa visão do teu público e começar a utilizar agora, e o melhor, de graça, tá? Então a primeira ferramenta é o próprio Google. Cara, o Google revela muita coisa, revela muito aprendizado e pode dar muitos aprendizados sobre o que teu público está buscando, o que ele está querendo dentro dos próprios resultados de busca dele. Então faz o seguinte, joga no Google as palavras-chave do seu negócio. Se você vende roupa, por exemplo, coloca lá, roupa, calça jeans, nome da minha cidade. Então, sei lá, roupa, calça jeans, Rio de Janeiro. Calça jeans baratas, Rio de Janeiro. Calça jeans stretch, Rio de Janeiro. Então, calça jeans tamanho especial, Rio de Janeiro. Então, vai colocando variações de palavras-chave lá dentro do Google e vai vendo que tipo de resultado ele entrega para você. Quem é que está em primeiro lugar? Quem é que está em segundo? Quais são as palavras-chave que estão sendo usadas ali? Quem aparece como concorrente ali para você? Quais anúncios aparecem quando você pesquisa isso? Tanto anúncios ali na pesquisa, quanto anúncios do Google Shop, que costuma ficar ali do ladinho.
Quais são os vídeos que aparecem para você, as imagens que são exibidas para esse resultado. Vai testando um monte de palavra-chave lá para você começar a ter uma boa noção. E mais importante ainda, quando você preenche lá, bota lá calça jeans, quais são as extensões de pesquisa? O que o Google complementa? O Google tem uma ferramenta chamada Google Suggest, que é justamente essas pesquisas relacionadas à palavra-chave. Então lá no finalzinho da página deve ter lá quais são as outras palavras-chave relacionadas àquela que você pesquisou e anota tudo isso. Anota as palavras-chave, anota os resultados, anota os concorrentes que aparecem, anota as posições em que eles aparecem, anota o tipo de imagem, o tipo de conteúdo. Cara, anota tudo, porque tudo isso vira insight para você entender um pouco melhor sobre o que o teu público está buscando. E é aí mesmo, no Google, que você tem que aparecer dentro do digital para que você consiga cada vez mais clientes. Outra ferramenta bem interessante de você utilizar para você entender um pouco melhor do teu público é uma ferramenta chamada Answer the Public. É uma ferramenta gratuita que você pode fazer uma ou duas pesquisas ali por dia e você coloca lá a palavra-chave, coloca lá qual é a região, né, português, Brasil, e ele vai mostrar para você várias perguntas que as pessoas fazem ao Google. Ele vai combinar o que, por quê, como, ele vai combinar essas preposições, essas formações de frase junto com as palavras-chave para te mostrar combinações do que as pessoas perguntam ao Google. E isso vai te dar insights de uma série de conteúdo que você pode produzir. Porque pensa comigo, se o teu público está buscando, quem é que tem que aparecer como resposta para eles? Você e o seu conteúdo. E a terceira ferramenta que você pode utilizar também, a ferramenta gratuita e que eu tenho certeza que você conhece, a ferramenta chamada YouTube. É isso mesmo. O YouTube ele é praticamente o Google dos vídeos. Então você pode fazer o mesmo movimento. Você pode ir lá no campo de busca, preencher as principais palavras-chave do teu segmento, que vai começar a aparecer as sugestões de outras buscas relativas àquilo que você faz. E você vai anotar essas sugestões para você entender o que as pessoas estão buscando sobre aquele seu tema. Então, por exemplo, se eu pesquiso produtos digitais no YouTube, vai aparecer uma série de sugestões de temas que as pessoas pesquisam ali também. Então, produtos digitais mais vendidos no UOL, produtos digitais mais vendidos em outros lugares, né? Então vai aparecer ali uma série de outras palavras-chave relacionadas àquilo ali. E pensa o seguinte, imagina se você tivesse um vídeo ou algum conteúdo, não pode ser vídeo, pode ser um texto, pode ser o formato que a gente vai falar daqui a pouco. Mas imagina que você tivesse um conteúdo para cada pergunta que o teu público faz. Vai ser muito mais fácil achar você, certo? Então, gente que você jamais pensou que seria teu cliente vai estar buscando por você, vai estar acessando o seu site e vai ter você como resposta para as perguntas dela. Vai ficar mais fácil ou mais difícil ele comprar com você depois? Mais fácil. Agora que você planejou, agora que você entendeu mais profundamente o seu público e entendeu ali o que ele está buscando dentro do digital, vamos pensar então na parte de criação, na segunda etapa desse nosso processo aqui, que é entender como é que eu posso criar um conteúdo que vai ser mais fácil de ser encontrado na internet, que as pessoas queiram consumir, que o meu público fique até o final, e como é que a gente pode produzir um conteúdo de forma mais fácil, que não dê tanto trabalho, porque afinal de contas a gente é empreendedor, né? A gente está à frente do nosso negócio e é difícil a gente fazer o nosso negócio acontecer ao mesmo tempo que produz um monte de conteúdo e nem todo mundo tem um time, né? Tem uma equipe preparada para produzir conteúdo desse jeito. Então, se esse é o teu caso, fica tranquilo que as minhas dicas aqui vão no sentido de te ajudar a conseguir produzir mais com menos. E quando a gente fala de criação do conteúdo, a gente tem duas variáveis que a gente precisa considerar, tá? A primeira delas é o canal. O que é canal? Canal é o meio que eu vou usar para levar o meu público até a minha oferta, certo? É a interface, né, entre eu e a minha marca e o meu usuário e o meu cliente, tá? Então, o canal é esse meio do caminho aí, é o que vai conectar as duas pontas. Então, quando eu falo de canal de marketing, nada mais é do que são essas plataformas e os meios que eu estou utilizando. Eu posso ter como canal N tipos de plataformas, como por exemplo, as redes sociais. As redes sociais funcionam como um canal, né? Cada uma delas é um canal. Então, o Instagram é um canal, o Facebook é um canal, LinkedIn é um canal, YouTube é um canal. Então, o seu site é um canal, o seu blog também é um canal, a sua loja virtual é um canal. Tudo isso são canais de marketing que você pode utilizar. E como um canal de marketing, também pode ser um canal de conteúdo. Você tem que considerar isso. Então, primeira pergunta é: quais são os canais que são interessantes de eu utilizar na minha estratégia para entregar essa informação para o meu público, né? Então, não adianta nada você produzir uma série de conteúdos para o seu Instagram se o teu público está no Facebook. Também não adianta nada você produzir uma série de vídeos no YouTube se o teu cliente está no Instagram consumindo IGTV. Então, você precisa ter primeiro a noção de qual é o canal que você vai utilizar, até porque o canal também dita muito em relação ao segundo ponto, que é o formato. Qual formato eu vou entregar meu conteúdo? Vai ser na forma de vídeo, vídeo curto, vídeo longo, vai ser na forma de story, vai ser na forma de texto, vai ser na forma de áudio com um podcast, vai ser uma forma de imagem, infográfico.
quais vão ser as formas que eu vou utilizar, quais são os formatos que eu vou utilizar para conseguir levar esse meu conteúdo para esse meu público. Eu vou dar uma dica também bem legal que pode te ajudar bastante, tá? Nessa parte de criação. A dica é você fazer um benchmark. Benchmark é um nome bonitinho que a gente usa para você fazer uma análise dos seus concorrentes. Então, olha para o teu mercado, olha quais são os principais players do seu mercado, né? Quais são os principais concorrentes que você tem ali dentro do mercado e vai olhar as estratégias de conteúdo deles. Entra no Instagram deles, entra no YouTube deles, entra no Facebook deles, olha que tipo de conteúdo ele produz, com que tipo de abordagem, qual o nível de engajamento ele consegue gerar, que tipo de oferta ele está fazendo junto com o conteúdo. Analisa tudo isso para que você tenha insight sobre como é que você pode utilizar melhor a sua estratégia. Eu não estou falando aqui para você copiar o teu concorrente, tá? Não faça isso. Até porque você não sabe quais são os bastidores do teu concorrente e o que está fazendo ele escolher por aquele tipo de conteúdo, ou por aquele tipo de formato de anúncio, ou por aquele tipo de oferta, tá? Você não sabe os bastidores. Então não sai copiando desembestadamente o seu concorrente. O ponto é você analisar os concorrentes para você ter ideias do que você pode desenvolver também, tá? Claro que uma coisa ou outra que eles estão fazendo pode refletir para você também em algo que dê muito certo. E você pode testar. Só que não sai copiando, simplesmente copiando o concorrente, porque você não sabe se aquilo vai dar certo ou não dentro da tua realidade. Pode ser que funcione muito bem para o teu concorrente, mas para você não funcione nada. Então não copie, mas analise profundamente o que eles estão fazendo para que você possa entender quais são as melhores práticas que você pode replicar dentro dos seus conteúdos para melhorar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Na semana passada eu descobri que dava para colocar o arroba do Instagram no post, né? Então, se eu faço um post no arroba EduCostaMKT, eu consigo na legenda colocar arroba EduCostaMKT como um link clicável, né? Um arroba clicável. E isso é muito legal. Por quê? Eu estou fazendo essa semana uma série de vídeos lá no meu Instagram. Então, meu Instagram é @EduCostaMKT. E aí, se você está assistindo, se você vê o primeiro vídeo, eu consigo, na legenda do vídeo, colocar uma mensagem para você falando o seguinte: olha, gostou desse vídeo? Então, clica em @MKT para você ativar as notificações e não perder os próximos. É muito mais fácil eu colocar lá @EduCostaMKT como um link para você clicar ali quando eu estou fazendo o meu call to action, minha chamada para ação, do que eu esperar que você clique ali em cima no botão, depois vá no perfil, depois clica ali em seguir. Então é algo muito mais fácil, muito mais direto do que eu tentar simplesmente falar, vai lá na minha bio, clica lá para você se inscrever e tal. Então ali é muito mais fácil. Então tem algumas formas, alguns recursos e você vai aprender na prática. Isso eu vi em um post gringo. Eu vi um gringo fazendo isso, muito legal, e eu falei, cara, a gente pode replicar esse tipo de estratégia aqui dentro, que vai ficar mais fácil, mais objetivo para as pessoas clicarem lá e seguirem. E tá funcionando muito bem. Eu não posso mostrar porque eu tô gravando com o celular, mas senão eu mostraria para você. Vamos então ao nosso terceiro ponto, tá? Qual é o terceiro ponto? É a distribuição. Eu falei mais cedo, né? Se conteúdo é rei, a distribuição é a rainha. E é a distribuição que garante que você consiga levar esse teu conteúdo para as pessoas certas, nos canais certos, da forma certa. Então a distribuição também é você pulverizar o seu conteúdo. Às vezes, um conteúdo pode virar 50 conteúdos. Eu tenho exemplos práticos disso e eu vou te mostrar como, tá? Porque quando a gente vai falar de distribuição, a gente não está falando só simplesmente de sair distribuindo ou sair jogando o nosso link em tudo quanto é lugar. Não se trata disso. Se trata muito mais de você pensar em como com o teu conteúdo você consegue atingir mais pessoas. Tem gente que vai simplesmente colocar um pouquinho de dinheiro em anúncio para conseguir alcançar esse público. Tem pessoas que não têm essa verba de anúncio e vão precisar ser mais criativas em como vão fazer esse conteúdo chegar no seu público, né? Mas existem várias formas. Eu quero comentar algumas delas aqui com você. Então, como eu falei, distribuição diz respeito a, essencialmente, otimização, tá? Pensa muito nessa palavra otimização. Porque quando eu falo de otimização, o que eu quero otimizar no final das contas? Eu quero otimizar duas coisas, tá? Eu quero otimizar o meu esforço de criação de conteúdo e eu quero otimizar o meu esforço de planejamento. Então eu quero otimizar exatamente as duas coisas que eu falei antes. Eu vou otimizar meu planejamento e minha criação com uma distribuição mais eficiente. Como assim? Vamos lá. Primeira coisa é o planejamento. Às vezes você fica pensando assim, cara, eu não tenho ideia que tipo de conteúdo eu vou produzir, eu não sei como produzir esse conteúdo. Cara, ou então você pensa o seguinte, cara, o artigo tem que ficar perfeito, tem que ter 5.000 palavras, tem que ter todos os backlinks, tem que ser super completo, tem que ter um link ali no final para minha oferta, tem que ter um monte de imagem, e você às vezes se perde no meio disso tudo, porque ou é muito trabalho para você dar conta sozinho, ou você não faz a menor ideia sequer de como começar.
gostar. Então aqui vai uma dica de um cara muito bacana, um super autor americano chamado Gary Vee, tá? O Gary Vee fala o seguinte: ao invés de você produzir conteúdo, documente. É isso mesmo, documenta. Documenta porque o nosso dia a dia já tem muito aprendizado, já tem muito conteúdo no que a gente faz no dia a dia, né? Eu, por exemplo, cara, cada e-mail que eu escrevo aqui para um cliente meu, daria uma aula de conteúdo. Quando eu tenho que explicar para um cliente sobre como é que é importante usar uma estratégia XYZ, só esse e-mail que eu escrevi para ele já pode virar um post no LinkedIn, já pode virar um post, um story no Instagram, já pode virar outros tipos de conteúdo. Então, documenta o seu dia a dia, não fique só preocupado. Claro que alguns conteúdos têm que ser estrategicamente pensados, mas ao invés de pensar, como é que eu produzo conteúdo perfeito sobre X assunto, às vezes você documentando o seu dia a dia, você já produz conteúdo que vai responder aquela pergunta e vai criar no seu público o desejo ou a necessidade pelaquilo que você oferece. Então, se documentar vai te ajudar a otimizar o teu planejamento, derivar vai ajudar você a otimizar a sua criação. Como assim? Pensa o seguinte, cara, dá muito trabalho produzir um conteúdo, seja sincero. Aí você pensa o seguinte, cara, se eu tenho Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, eu já tenho 4 canais que eu tenho que otimizar e só no Instagram, por exemplo, eu tenho 3 formatos de conteúdo. Eu tenho feed, eu tenho IGTV e eu tenho live. Então, cara, olha quantas possibilidades de conteúdo diferente em cada plataforma eu tenho. Se eu fosse focar em fazer um conteúdo diferente em cada uma delas, ou eu precisaria de um exército de produtores de conteúdo como empregados, ou eu precisaria parar a minha vida só para produzir conteúdo. Aí você vai deixar o teu negócio de lado só para virar produtor de conteúdo, e eu acho que não é o seu caso. Se for, tudo bem, tá? Vale a pena, eu acho bem legal também. Mas então vamos pensar, já que dá muito trabalho de produzir um conteúdo, como é que eu produzo mais conteúdo com menos esforço, com menos trabalho? Então você pode pensar exatamente no que a gente chama de derivação, tá? Ou reproposição de conteúdo. O que é derivação ou reproposição de conteúdo? É você criar mais conteúdos com um único conteúdo. Então olha só, essa foto que você está vendo aqui do lado é uma foto minha em que nessa foto eu estou dando uma mentoria ali no computador, então eu estou assessorando um cliente meu, dando mentoria ali para ele ao vivo, né, fazendo uma conferência. Do lado tem o meu celular gravando tudo que eu tô falando, né? Ou seja, gravando o que eu tô falando, não o que o meu cliente está falando, né? Então tem um outro ângulo ali do celular gravando do lado. E eu tenho a minha cunhada tirando uma fotografia. Tirando uma fotografia não, né? Várias fotografias minhas ali enquanto eu tava trabalhando. Só que olha só, é 1 hora de trabalho, é 1 hora de eu fazendo uma conferência ali. Só que ao mesmo tempo eu posso pegar a gravação do computador e subir, cortando algumas partes, né? Mas subir como um conteúdo para o meu canal do YouTube. Eu posso pegar a gravação do celular, cortar em várias partes e fazer conteúdo para o meu IGTV ou para o meu Instagram. Eu posso pegar o áudio dessa gravação toda e transformar isso em podcast. Eu posso pegar um vídeo pequeno, subir no YouTube e depois baixar a legenda, a transcrição para editar depois e transformar isso em um post de blog. Eu posso pegar as fotos que a minha cunhada tá tirando ali e fazer disso também posts para as minhas redes sociais. Então, olha só, 1 hora de trabalho. E olha quantos outros conteúdos eu posso criar a partir disso. E repara que o meu esforço ele está muito relacionado a derivar no sentido de fazer mais com menos, né? Então eu não preciso criar novos conteúdos. É muito mais um trabalho de edição, né? Então é 1 hora minha gasta ali e depois o meu time vai trabalhar em transformar essa 1 hora em outros vários conteúdos. Então é uma hora de esforço, é uma gravação só que viram vários outros conteúdos e que impulsiona a minha estratégia. E agora pensa o seguinte, se de um conteúdo eu faço 20, eu tenho 20 outros conteúdos para pulverizar a minha mensagem, espalhar isso pela rede social, pelo meu site, pelo Google, em todos os canais possíveis, né? E eu consigo atingir mais pessoas. Eu consigo pulverizar isso, atingir mais pessoas. E cada peça de conteúdo dessa vai atrair mais clientes para o meu negócio, né? Porque cada peça dessa é obviamente projetada para me vender o meu serviço. Então, naturalmente, eu vou terminar atraindo mais clientes para mim. E por que eu falei para você lá no começo sobre como o conteúdo pode ser utilizado para venda, né? Porque produzir conteúdo não é só para você gerar engajamento, não é só porque é legal, não é só porque é divertido, é porque também você consegue agregar valor para o teu público e principalmente você consegue se tornar uma autoridade para eles, você consegue ser a resposta para as perguntas que eles fazem.
E isso, cara, não tem preço. Porque se as pessoas compram de você pela experiência que você proporciona, elas ficam pelo seu conteúdo. Então, pensa nisso na hora de desenvolver a tua estratégia de conteúdo, porque isso vai mudar completamente o jogo para você. Quer ver um exemplo disso? Você está nesse momento assistindo um conteúdo do UOL Meu Negócio, produzido em parceria aqui com o Edu Costa, dentro dessa plataforma que é o YouTube e oferecido pelo canal do UOL Meu Negócio. Eles fazem isso o tempo todo. Toda semana tem conteúdos novos por aqui. Então, eventualmente, naturalmente, você pode cada vez mais posicionar o UOL Meu Negócio como a fonte de respostas para todas as perguntas sobre o negócio que você tiver. Você vai sentir tanta confiança no UOL Meu Negócio que você vai querer virar cliente deles. E isso não é que você queira ou precise, não é uma sedução, né? Mas é porque a gente gera tanto valor para você através dos nossos conteúdos que, eventualmente, você vai falar, cara, eu preciso ser cliente desses caras. E isso é uma estratégia de conteúdo efetiva. A gente trouxe você aqui e esse vídeo é a prova máxima que conteúdo de valor, conteúdo bem entregue e bem feito consegue atrair novos clientes para a tua empresa. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, foi um prazer compartilhar tanto conteúdo com vocês. Me sigam lá no Instagram, @EduCostaMKT, eu estou compartilhando conteúdos todos os dias. E não deixem de clicar aqui para se inscrever no canal do UOL Meu Negócio, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e aproveita esses conteúdos tão valiosos que vão ajudar você a destravar e crescer o seu negócio. Eu espero você numa próxima.